Eu comecei o balé aos 4 anos de idade. Nunca foi fácil porque a minha família nunca teve dinheiro. Aos 5 anos, os meus pais se separaram e eu e meu pai mudamos de Brasília para Anápolis. Ele sempre respeitou essa necessidade que eu tinha de dançar. E em prol disso, ele foi atrás de uma bolsa para eu poder estudar balé. Ele não conhecia na cidade de Anápolis onde teria e ele tentou o teatro municipal. Demorou mais ou menos 1 ano e meio para surgir uma vaga para mim. Até que, então, a gente conseguiu e aí já foi outro desafio. Acompanhar as meninas que já estavam no andamento. Eu me esforcei bastante, meu pai estava sempre do meu lado. O meu pai era o único homem entre as mães e isso fazia ele se envergonhar porque eu não tinha a minha mãe lá comigo. Acontecia do meu pai ensinar as outras mães a aprender o coque porque elas desistiam no meio do caminho e ele sempre falava: se eu sou um homem e consigo, vocês são mulheres, vão conseguir. Meu pai me maquiava, meu pai me penteava e eu sempre ia impecável para as aulas. Meus uniformes eram doados, minhas sapatilhas eram de segunda mão. Os primeiros figurinos, todos eram reaproveitados. Espetáculos que já tinham sido apresentados. O desafio mais difícil eram os exames da Royal. A gente não conseguia dinheiro porque era muito caro, vinha examinador de fora e a minha professora incentivava porque ela realmente via que eu conseguia, mas a gente não tinha dinheiro. Então, aos 7 para 8 anos, eu comecei a vender din-din na rua para poder juntar dinheiro para os exames. Quando eu conseguia o dinheiro, eu fazia. Quando eu não conseguia o dinheiro, eu continuava estudando e fazia o próximo se desse ou não. E isso me deixava um pouco atrás das meninas, a minha classe. Eu não podia avançar por conta dessa questão, mas eu nunca desisti. Me mudei de novo para Brasília aos 14 anos e aqui eu procurei escolas locais para poder continuar, para não abandonar a dança. E meu pai, desde então, nunca perdeu um espetáculo, nunca. Ele estava sempre do meu lado. Minha mãe só foi assistir um espetáculo meu ano passado, aos 26 anos de idade. Foi o primeiro espetáculo. Ela não tinha ideia do que era dança, ela não tinha ideia da importância que era isso pra mim. Então ela só foi me ver num palco aos 26 anos de idade. Foi quando meu pai não pôde ir assistir. Foi o primeiro espetáculo que meu pai não assistiu. Eu sempre tive respeito pela minha arte de um lado só. E foi por esse respeito que, ao me tornar professora aos 21 anos de idade, eu me retia muito para dar aula para adulto, porque eu não tinha vivenciado isso ainda. Eu dava aula para criança numa boa, eu ajudava na formação delas, na etapa delas de formação para palco. Mas para adulto eu não conseguia, porque a dificuldade para um adulto tá na questão física, mas a maior dificuldade para um adulto está aqui dentro. Ele acha que por conta, as mulheres mais velhas acham que por conta da idade elas não conseguem subir mais uma ponta, elas não conseguem mais fazer uma abertura, elas não conseguem mais elevar uma perna a 90 graus. E isso, na verdade, não é o importante na dança. Eu como professora de dança, eu como bailarina, a gente sabe que não é importante elevar a perna a 180 graus. O importante é estar, é sentir, é executar com técnica. Foi aí que eu conheci há mais ou menos 1 ano e meio o método balé adulto. Eu tive contato primeiro com Mônica Maia, na escola de dança Mônica Maia. Eu estava na primeira aula de degustação, como ela disse, online, e me vi quando a Mônica citou que é necessário um planejamento para lidar com o adulto. Nesse planejamento, nessa necessidade de planejamento, eu vi o respeito. Eu vi que dali eu tiraria um sistema, uma organização para poder trabalhar e tirar o melhor de que uma mulher, por exemplo, aos 43, 45 anos, poderia oferecer. E foi só aí, a partir do momento que eu conheci o método balé adulto, que eu pude lidar com os sonhos, assim como meu pai lidou com o meu sonho lá atrás, quando eu tinha 4 anos de idade. Foi através do MBA
que eu pude expandir os meus horizontes, não só para o balé adulto, com o planejamento que a Mônica disponibilizou, com todas as técnicazinhas que a gente tinha para poder montar uma aula, para poder analisar a questão de uma turma, o andamento de uma turma, eu pude também expandir os meus horizontes para os outros níveis, para as outras idades. O mais importante de tudo isso é alcançar o objetivo, não meu objetivo, pelo chão que eu percorri. Afinal de contas, são 23 anos de dança. Mas o objetivo que o aluno busca ao procurar uma escola de dança. Porque eu não estou lidando com um sonho repentino, eu estou lidando com um sonho. Isso, eles podem não ter começado a dançar lá há 4 anos, com 4 anos de idade. Mas o sonho veio da infância, que eles estão podendo realizar e reproduzir agora. O meu amor numa sala de aula, por tudo que a dança me trouxe, por toda a superação em cima de um palco. Eu não era menina pobre. Em cima de um palco eu era mais uma bailarina. Por tudo que a dança e a arte me trouxe, eu queria um respeito em buscar conhecimento, em buscar auxílio para poder oferecer o melhor. Foi isso que a Mônica ensinou. E eu só tenho a agradecer ao Método Balé Adulto.